Começando mais um react aqui no canal. Em ambos canais, tanto o Mundo do Gabriel quanto o Gabriel Barreto, o canal principal. Olha só. Vamos aqui reagir ao Aviões e Músicas, claro, o Lito Souza que tá aqui. E ele fez uma collab aqui com o canal Splash and Go, que é um canal que fala de automobilismo. Bom, quem diria que vai ter uma parceria entre a aviação e o automobilismo? Pelo jeito vai ter muito conteúdo interessante aqui. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa muito like no vídeo. Bora reagir. Perdão. Opa! Eu já estou sentado. Pegue o seu assento também, porque no dia 1º de maio de 1994, o Brasil acordou cedo para fazer aquilo que vinha fazendo por uma década. Assistir Ayrton Senna da Silva correr e possivelmente vencer uma corrida de Fórmula 1. Só que o clima estava meio pesado no Autódromo Enzo e Dino Ferrari depois de um final de semana bem conturbado. E se a gente visse o que aconteceu... Para quem não entendeu, gente, Enzo e Dino Ferrari são os irmãos Ferrari. Os fundadores da marca Ferrari, os fundadores da empresa, enfim, da equipe de Fórmula 1, tudo que está relacionado à marca da Ferrari, os fundadores. Então o autódromo tinha que ter o nome deles, dos irmãos, né, da família Ferrari, da dinastia Ferrari, o Enzo e o Dino Ferrari, dois italianos que fundaram essa marca, a maior equipe, a maior escuderia da história. Então só para vocês não confundirem, óbvio, é o autódromo de Imola, que antigamente chamava GP de San Marino, hoje é GP da Emília-Romana, ou Emília-Romagna, como vocês preferirem chamar. Ou GP de Imola, simplesmente. Aconteceu nesta corrida do ponto de vista de uma investigação de acidente aeronáutico, hein? Lembrando, a gente não vai desvendar o acidente, tá? Porque existem várias repercussões quanto a isso. Mas senta que lá vem história. Arrisca a vinheta. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Pessoal, quem vai me ajudar a contar essa história hoje é o Rodrigo, do canal Splash and Go. Daqui a pouquinho ele tá aqui. Bem, a gente falou que o fim de semana, antes daquela corrida fatal, estava bem complicado. Na sexta-feira, Rubens Barrichello, que estava na segunda temporada na Fórmula 1 e tinha um grande potencial, sofreu um grave acidente que assustou toda a Fórmula 1, inclusive o Senna, deixando o jovem Rubens fora do restante do final de semana. Aí no sábado, cerca de 20 minutos depois do início da classificação, o austríaco Roland Ratzenberger sofreu um choque brutal quando a sua Syntec perdeu um flap da asa dianteira e, descontrolada, encheu a mureta de concreto na curva Villeneuve a mais de 320 km por hora. O austríaco foi resgatado e atendido pelos médicos, mas foi declarado morto 7 minutos depois de chegar à unidade de emergência do hospital em Bolonha, para onde foi removido de helicóptero. Bem, a gente sempre fala aqui sobre segurança e redundância dos sistemas na aviação, né? Se um dos motores parar, por exemplo, o outro assume. Se um gerador elétrico falhar, tem outro e também tem APU e assim por diante. Este vídeo tem o apoio de uma empresa que leva esse mesmo conceito da aviação para os dados online da sua empresa e também a hospedagem de seus e-mails. Tem tecnologia anti-spam de ponta como acontecimentos do final de semana. Ainda assim, a inabalável agenda da Fórmula 1 se manteve e estava se preparando para o início de mais um grande prêmio, com Senna na pole position, tendo seu adversário no campeonato e líder da tabela naquele momento, Michael Schumacher, na Benetton ao lado dele. Atrás deles, outros 24 carros compõem o barulhento e colorido grid daquela que parecia ser mais uma corrida, apesar daquele final de semana. Na largada, a Benetton de JJ Leto não parte e, vindo de trás, o português Pedro Lamy, correndo pela Lotus, não consegue desviar. Ele acerta em cheio a traseira num forte acidente. Os dois pilotos saem ilesos, mas destroços do impacto voam em direção às arquibancadas e vários torcedores são feridos. A direção de prova chama o safety car e os carros alinham-se em fila indiana atrás dele.
Para você entender bem, você que é jovem e está acostumado com safety car, aquela era uma das primeiras aparições de safety car na Fórmula 1 moderna. Durante 5 voltas, os carros ficam atrás desse safety car, que está sofrendo para manter aquela velocidade ali junto com os carros atrás, enquanto a pista está sendo limpa pelos restos da batida na largada. E então, na 6ª volta, o safety car se recolhe e a disputa é reiniciada. Na passagem seguinte, o Senna abre a 7ª volta do Grande Prêmio de San Marino, com Schumacher no seu encalço, e os dois rumam a mais de 300 km por hora em direção ao veloz trecho das curvas Tamburello e Villeneuve, depois da reta dos boxes. Ao final do longo contorno da Tamburello, o mundo assiste incrédulo ao Williams FW16 do brasileiro seguir reto em direção ao muro e espatifar-se violentamente contra uma mureta de concreto, tirando a vida de Ayrton Senna. O acidente foi televisionado ao vivo, foi notícia global e chocou o Brasil. Assim como em 11 de setembro e outras datas marcantes, todos se lembram onde estavam quando a notícia da morte do Ayrton Senna foi dada na TV. Como você já deve ter percebido, este não é um acidente aéreo, mas ele tem elementos muito semelhantes de um. Muitos fatores contribuintes, diversas possíveis causas atuando em conjunto. Uma ampla cobertura da mídia especulando sobre temas técnicos muito fora do seu campo de domínio e a sanha de investigar e punir criminalmente os supostos responsáveis. E por fim, muitas teorias conspiratórias para tentar explicar algo que, sem explicação, incomoda muita gente. Mas a maior semelhança com a aviação no caso deste acidente foi a de que muitas lições foram assimiladas pela F1 depois que ocorreu isso. E os aprendizados e melhorias nos carros, nos circuitos, até no regulamento acabaram por salvar muitas vidas ao longo dos mais de 500 grandes prêmios realizados desde então. Felipe Massa é um grande exemplo. Para ajudar a gente a entender um pouquinho o que pode ter ocorrido, algumas teorias de conspiração, vamos chamar aí o nosso amigo Rodrigo do Splash and Go, que já esteve aqui no Aviões e Músicas. Olha ele aqui. Por que votariam em mim? Ciúme? Só pode. Eu sou uma cozinheira e tanto, tá? Deixa de ser. Olha ele aqui. Aí o Rodrigo vai surgir, tá? O editor, faça seu nome agora. Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Aviões e Músicas. Vamos conversar. Hoje é aniversário aí do falecimento do Ayrton Senna, aquele fatídico domingo que eu me lembro exatamente onde eu estava. Vamos tentar entender um pouquinho o contexto histórico desse negócio aí. Histórico, muito histórico, né? Antes de começar, fala aí do seu canal, quem que você é, como é que você chegou aqui, por que você fala de Fórmula 1? Cara, eu falo de Fórmula 1 porque é o único assunto que eu sei falar, né? Essa é a verdade, e não paro de falar, né? Então eu falei, bom. Ah, legal, então vamos começar pelo contexto histórico. O que estava acontecendo na Fórmula 1 naquela época? Aquele ano de 1994 era um ano diferente, com muitas peças se movendo no tabuleiro de uma vez só. Novas regras, novos carros, novas variantes foram mexidas e os circuitos e a potência dos carros foi mantida. Não sei se você lembra, em 93 a gente tinha suspensão ativa, controle de tração. O carro respirava, né? Eu lembro dessa imagem. Isso, aquela coisa assustadora até, parecia um Transformer, né? Sim. A desvantagem, eu acho que para 94, foi que quando voltaram as molas de amortecedores, o pessoal já tinha desacostumado disso, porque a tecnologia fazia aquilo. Então, o ajuste do carro em si, tanto para os engenheiros quanto para o piloto, não era um fator tão mais presente na vida deles, porque a eletrônica corrigia tudo. Aí vem para 94. Mola e amortecedor, suspensão. E os caras esqueceram como é que faz, que tipo de mola vai usar, com que força que está fazendo. E aí ocorre esse caso dos carros ficarem mais ariscos. Acho que é isso, né? Sim, especialmente na Williams, a equipe onde o Senna foi correr em 94. A Williams era a equipe que de 91, no finalzinho do ano, para frente, 92 e 93, dominava, e especialmente por causa da suspensão ativa. Justamente, aí, beleza, 90 e 91 foram os títulos da McLaren, no caso do Senna. Aí 92 foi título do Nigel Mansell, 93 foi o tetra do Prost. De fato, a Williams dominava, gente. A Williams era de outro planeta, não tinha pra ninguém, né? Só a McLaren ali que batia de frente, a Ferrari que corria por fora. Aí depois veio a Benetton. Enfim, a Williams sempre foi muito boa, né, nessa época aí, nos anos 80, nos anos 90. Hoje em dia ela não é mais a mesma coisa que era antes.
Mas, nossa senhora, como a Williams era diferenciada na época. Então o Senna meio pensou, preciso ir pra lá. Que é a única chance de eu ganhar o meu quarto título, quinto título, que ele queria empatar com o Fangio, que era o maior recordista na época, porque o Schumacher nunca era campeão, ainda que ele estava começando. Não tinha nenhum heptacampeão. E o Hamilton corria de kart, né? Era criança. Pra vocês verem como era muito diferente de hoje em dia. Acho que foi o Flávio Gomes que falou, né? Ô Flávio, se foi você, então já deixa o like aí, tá? O Senna falou pra ele, né? Assim, pô, justo na minha vez, cagaram no carro da Williams. Exatamente. Foi mais ou menos esses termos que usou. Parece que foram justamente esses, com aspas, esses termos. O Flávio Gomes fala isso em diversos textos e livro, inclusive dele, que o Senna desceu do carro no Estoril, depois de experimentar o Williams FW16 pela primeira vez e, aspas, justo na minha vez, pi, no carro. E esse campeonato em si, de 94, começou com o Ayrton Senna, né, que a gente estava acostumado com as vitórias dele, de repente, nas 2 primeiras corridas do ano, 0 pontos. E o Schumacher, ele tinha ganhado as 2 corridas anteriores, é isso, antes de chegar a Imola, né? Então ele estava 20 pontos à frente do Senna. Lembrando os jovens que na época era 10 pontos para vitória. Era 10 pontos para vitória. Isso gera realmente uma pressão gigantesca, principalmente para um ídolo que está ali, vindo de acostumado com vitórias, com o campeonato mundial. O Senna vinha cravando as poles no Brasil, em Aida, no chamado Grande Prêmio do Pacífico. Então, assim, velocidade o carro tinha, só que o carro era muito, como nós sabemos, arisco, né? Cagaram no carro, como disse o Senna. Acho que o Senna fez a pole ali porque era um circuito que favorecia, né, a Williams. Curvas abertas, de alta velocidade, retas grandes. Então, apesar do carro arisco, ali era um ambiente relativamente melhor para Williams do que para Benetton. Imola era considerada uma pista favorável para Williams, porque ela era uma pista de média para alta velocidade, na época mais alta ainda, inclusive porque o motor V10 ia empurrar naquele trecho, onde hoje é o acidente, contínuo, que a gente fala de flat, até o final. Pé no fundo o tempo todo, né? Pé no fundo o tempo todo. E o Senna chegava lá, Eu não lembro se nessa época já era o V10 ou se ainda era o V12. Bom, não sei dizer exatamente. E tem uma entrevista famosa dele que ele fala isso: bom, para nós o campeonato vai ser um campeonato de 14 corridas e não de 16, porque já zeramos 2 e precisamos vencer desesperadamente. Tem um fato que eu lembro bastante, é que os carros batiam muito, justamente pela falta da suspensão ativa e da falta de ajustes. Isso descontrolava o carro em vários aspectos. É possível ver na cena do acidente, pela câmera do carro do Schumacher, a quantidade de faísca que sai ali da traseira do carro do Senna, o quanto ele está batendo no chão. E com aquela velocidade, o descontrole é bem maior. E aí são 2 coisas que já começam, como você gosta de dizer na aviação, a se somar. Você tem a perda de temperatura e, portanto, perda de altura. O trecho de altíssima velocidade, quanto mais veloz o carro está, mais ele fica pressionado pelo downforce com relação ao asfalto. E aí, portanto, ele fica até com curso de suspensão mais diminuído, uma suspensão passiva que não estava bem acertada porque eles já tinham perdido essa prática. Tudo isso se soma em um asfalto ondulado que tinha sido recentemente recapeado naquele trecho, faz com que o carro bata violentamente no asfalto. Quantas vezes você já assistiu essa cena filmada do carro do Schumacher? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi isso. Cada vez que a gente assiste, a gente quer mudar a história, né? Eu acho que toda vez que a gente vê aquela 7ª volta começar, a gente fala, não, dessa vez ele vai contornar. Porque é no finzinho da curva já. É quase entrando na reta posterior que acontece. Que era uma paixão, independente assim de gostar do Ayrton Senna ou não, mas ele era uma paixão nacional, assim, era futebol e Ayrton Senna, domingo era dia de assistir Ayrton Senna. Eu lembro também que eu li alguma coisa assim, e ele tinha pedido alterações na coluna de direção. Eu lembro que até saiu, não sei que revista, talvez 4 Rodas, um desenho de como tinha sido feito o reparo nessa coluna de direção. E a gente está falando dos fatores que levaram até o acidente, porque nunca é uma coisa só que leva até um acidente, tá? Você lembra disso também? Foi realmente feito o reparo e por que ele estava reclamando? O Senna vinha da McLaren, onde o cockpit era mais aberto e ele usava até um volante de diâmetro maior, isso é melhor. Na Williams, carros desenhados pelo Adrian Newey, que hoje inclusive trabalha na Red Bull e desenha os carros do campeão atual Max Verstappen, ele fazia um desenho agressivo pra caramba do cockpit. O piloto ficava quase envelopado. Se você olhar o desenho do cockpit, você vê que o corte é super fechado. E aí o que acontece? O volante fica dentro da carenagem. E isso pro Senna estava prejudicando porque ele estava sentindo a mão dele roçar na fibra de carbono e estava incomodando. Então ele fez uma solicitação para que a coluna de direção fosse alongada, para o volante vir mais para perto, enquanto a equipe pensava numa solução para mudar a posição de dirigir ou coisas assim. Era um paliativo. E como fator contribuinte, a gente também poderia colocar a pista de Imola. Inclusive,
quanto a áreas de escape, que depois, né, a gente vai falar também no final das modificações que teve quanto a isso. Mas Imola era uma pista perigosa? Para os padrões da Fórmula 1 da época, até que não. E era elogiada por ter um serviço de resgate muito bom. Em 89, o Gerhard Berger bateu naquela curva, o carro pegou fogo, ele foi resgatado em poucos segundos, saiu com queimaduras na mão só, mas ficou inteiro. 2 anos antes disso, Nelson Piquet sofreu um acidente sério, talvez o acidente mais sério que o Piquet sofreu na carreira. Não ficou bem, mas depois se recuperou 100%, embora ele diga que nunca mais foi o mesmo. Mas clinicamente ficou 0 bala. O que acontece é que, como tudo, a gente tem evolução, e hoje, se você for lá, primeiro que esse trecho nem é mais assim, mas qualquer região de área de escape hoje em dia é muito diferente. Você teve o soft wall, as áreas de escape foram modificadas, hoje você tem outras tecnologias para dirimir os riscos. Agora, o perigo, claro, é inerente a uma corrida de carros. Afinal de contas, são protótipos construídos para um fim muito específico, para ser guiados no limite. Então quem senta dentro deles, claro, sabe muito bem no que está se metendo. Quando ocorre um acidente aéreo e o órgão investigador vai fazer a investigação, um dos fatores que é mais olhado é em relação ao componente psicológico, como que está o ser humano que está no comando daquela aeronave e de quem está auxiliando tudo. Então o componente psicológico é muito importante. Como é que você acha que estava o psicológico, para falar dessa maneira, do Senna antes daquela corrida? Bom, em termos esportivos, vamos pensar antes de começar esse final de semana pesado, ele estava sob pressão. Todo mundo achava, inclusive nós brasileiros, que uma vez na equipe vencedora de 92, 93, ele poderia possivelmente vencer todas as corridas de 94, uma vez que Piquet, Prost, Mansell, esses caras todos estavam aposentados. Aí quando começa o final de semana, outros grãozinhos começam a se somar. Teve o acidente do Rubinho, que ele ficou bastante assustado. Teve uma morte na pista no sábado do Ratzenberger, que você contou. Então, havia fatores ali, além dos desportivos, no dia já estava 20 pontos atrás, considerando que o campeonato seria de 14 corridas, você tinha também essas questões que estavam pairando. Fazia tempo que não morria ninguém na pista na Fórmula 1. Então, sim, o ser humano estava influenciado com certeza. Eu lembro disso também, que teve um grande debate, assim, que, né, como você falou, fazia muito tempo que não morria ninguém na pista na Fórmula 1, e aí quando aconteceu aquele acidente, cara, pô, aí começa a olhar de outra maneira pro acidente. Já é um elo ali que falou, poxa, aconteceu um acidente, que já teria que ter mudado alguma coisa, e não mudou até acontecer o acidente com a Ayrton Senna. Então vamos agora pro domingo lá. O safety car sai pra pista, e aí temos aquela questão que já falamos, os pneus esfriarem, e o pessoal está tirando aqueles detritos. Tem mais alguma coisa que possa ter influenciado? Então, há teorias de gente gabaritada do nível de quem desenhou o carro, Adrian Newey, ou seja, não é uma hipótese minha, de que um furo lento nos pneus, ou em um dos pneus, na verdade, o traseiro esquerdo, pode ter influenciado no acidente. Por quê? Porque, diferentemente de hoje, quando você tem um acidente na reta dos boxes, os carros passaram, naquele grande prêmio, 5 vezes pelo local do acidente da largada. Ou seja, tinha cheio de estilhaços ali de alguma coisa. Né? Exato. E, inclusive, tem uma foto famosa, feita na última vez que o Senna abriu uma volta na vida dele, em que você vê a Williams passando e tem um ponto azul de pedaço de carro no asfalto. E isso que o Adrian Newey falou do... Por que o pneu traseiro esquerdo? Por que ele acha que foi o traseiro esquerdo? Porque eu acho que não tinha telemetria de pressão de pneu nessa época ainda. Ele acha, então se ele acha, ele não deve ter esses dados, mas o que acontece é que o traseiro esquerdo, o carro é uma gangorra, né? Então, como um avião que você gosta de dizer, o traseiro esquerdo faria automaticamente o dianteiro direito perder um pouco de contato com o asfalto, mesmo que seja quase nada, mesmo que continue encostado. E a curva era de alta para a esquerda, ou seja, o carro apoia para esse lado. E a roda que vai comandar o carro é justamente a de maior pressão, a que a gente chama de loaded, com carga, ou seja, a de fora. Então, se você tem um furo, por menor que seja, que faz com que esse lado dê uma levantadinha, puxa, pode ser mais um fator. A gente falou da coluna de direção. Então, essa pressão do pneu tem influenciado em alguma coisa na maneira de dirigir do Senna, e ele tenha feito uma força excessiva a mais no volante, que tinha um reparo ou uma modificação. Será que a coluna de direção falhou mesmo ali? Mais uma vez, é melhor a gente falar com quem manda, né? O Adrian Newey, ele disse o seguinte, inclusive em declarações dadas aos tribunais na Itália, que é certeza que a coluna de direção quebrou, porque inclusive ela foi analisada, tem fadiga no material,
mas que não se sabe se quebrou por causa do acidente ou se quebrou e foi a causa do acidente. A perícia foi inconclusiva, mas para a voz corrente por aí, ela é considerada a arma do crime, da smoking gun. Tem uma coisa que carro de Fórmula 1 podia ter, que poderia resolver esse tipo de mistério. Caixa preta, igual os aviões têm, né? Eles não têm uma caixa preta. Exato, eles até têm um gravadorzinho de dados que Se tivesse uma caixa preta ia ser top, hein? hoje em dia é bem mais Hoje é completaço, né? completaço. Até acho que se o piloto estiver pensando na morte da Bezerra, vão saber. Mas na época ele tinha alguns parâmetros. Só que ele ainda que consiga medir, por exemplo, a pressão que o piloto estava colocando no volante, a verdade é que nunca vão conseguir precisar com certeza se quebrou por causa do impacto ou se foi a causa do impacto. Até hoje tem essa controvérsia aí. Se foi por causa do acidente ou se a ruptura acabou causando acidente. Até hoje existe essa dúvida, que vai continuar sendo um mistério aí por muito tempo. Talvez um dia venham a desvendar. Dele não ter conseguido fazer a curva, né? Exato. Então a gente já falou bastante aqui, né? Vamos tentar lembrar de todos os fatores que podem ter contribuído. A gente falou do aspecto psicológico, a gente falou do carro ser mais baixo, né? Saiu naturalmente mais baixo porque não tinha mais o controle passivo e para manter a eficiência eles tinham que baixar o carro. Só que isso deixou o carro mais arisco. Isso. Estava no início da corrida, então o tanque estava cheio, então ele batia mais no fundo e poderia desestabilizar o fluxo de ar no assoalho. Falamos da pista em si, né, do fato de ser ondulada, do fato de não ter área de escape suficiente ali naquela posição. O psicológico, né? O psicológico, um possível furo no pneu, que pode, mais um elemento além do carro bater no asfalto, ter prejudicado o downforce, e aí perde-se o controle. O tal do reparo na coluna de direção, que não sabemos, é inconclusivo se causou ou se foi a causa. Então aí a gente tem aqueles vários elos de corrente que vão se unir para chegar no acidente. Eu acho que as pessoas que estão assistindo aí, que têm mais de 30 anos, vão se emocionar, assim, só de lembrar novamente o que aconteceu. Eu lembro que eu estava indo para Guarulhos para trabalhar, eu morava em Congonhas, em Interlagos, morava para Interlagos e vinha até Guarulhos para trabalhar. E quando o corpo da... Caramba, Lito, você atravessava São Paulo inteira, hein? Cara, que rotina puxada, ainda mais encarar trânsito de São Paulo. Nossa, todo dia da semana, meu Deus do céu, isso que é ser guerreiro, hein? O Senna chegou, que eu inclusive já contei nesse vídeo aqui, ó, a cidade parou, né? Para ver aquele cortejo, o carro de bombeiros. O mundo parou, literalmente, o mundo parou. Literalmente milhões de pessoas em São Paulo, todo mundo nas ruas, acompanhando o cortejo, muita gente vendo pela TV no mundo inteiro. De fato, gente, igual a isso, ainda mais os militares fazendo aquela homenagem pra ele, né? Tipo, representando um símbolo da nação, um herói nacional. Nunca mais eu vou ver uma cerimônia como essa, né? Acredito eu. Passando, foi uma cena que me marcou bastante também. Eu tinha 11 anos, como eu falei, tava na casa da minha avó, ritual meu já desde molequinho, acordei pra ver a corrida. E aí, como muita gente, imaginei que não era nada demais, que era um acidente e tal, até porque heróis, super-heróis não morrem, né? Eu imaginei que era uma coisa normal, fui almoçar e tal, e depois no meio da tarde acabei ficando sabendo. Pra criança pega muito mais isso. E o relatório em si, o que o relatório revelou? O relatório oficial, o que tem de informação lá que é relevante? O relatório acabou sendo inconclusivo, porque no fim, na justiça, você acaba perseguindo culpabilidade das pessoas e, diferentemente, inclusive como você gosta de dizer na aviação, não adianta nada esse tipo de coisa, né? Eles não conseguiram, como eu comentei, precisar o momento da quebra da barra de direção e se foi ela o fator preponderante para que o acidente acontecesse. No curso das investigações, inclusive, veio à tona a informação apurada por um ex-piloto que participou como convidado especialista, chamado Emanuele Pirro, a informação de que a Williams tinha um sistema de power steering, ou seja, de direção assistida, que era proibido naquele ano, como todas as ajudas driver aids que foram proibidas, e que logo depois do acidente a Williams foi lá e, como a corrida ia recomeçar, desligou o power steering do carro do Damon Hill. Mas eu falei que a gente não ia falar de conspiração, mas fala uma só que as pessoas falam que é facilmente debunked. Pode ser duas? Tá bom, duas, vai. Uma é
inacreditavelmente maravilhosa, que dizem que o Ayrton Senna foi atingido por um atirador de elite, um franco atirador. Ah, isso aí... isso é óbvio que é mentira, né, gente? Pô, atirador de elite aí... Me poupe, né? Um sniper. Eu vi essa, sei lá quanto tempo atrás no Twitter. E tem, não sei se você assistiu aquele filme JFK sobre o assassinato do Kennedy, em que foi feita uma investigação paralela à comissão Warren, que fala que seria o tiro, naquele intervalo de tempo mais difícil da história, para um carro se deslocando a 35 km por hora. Você imagina o que seria fazer esse disparo a 330 km por hora? Essa é uma. E teria que acertar na viseira, né? Na viseira. Porque o capacete não ia adiantar nada. Exatamente, exatamente. E a segunda, menos assim, esdrúxula, mas ainda assim, que não é coadunada pelos dados, é de que ele teria tido um colapso, um infarto, um ataque do coração, alguma coisa assim, mas que não é corroborada pelo fato de que ele, de acordo com os dados do carro, os poucos dados que o carro tinha, pisou no freio e reduziu 2 marchas antes de bater. Então ele estava 110% alerta. E sabia exatamente o que estava acontecendo. E como também não ocorre com acidentes aéreos, depois dessa investigação toda, quais foram as lições aprendidas na Fórmula 1? O que mudou depois disso, para os jovens saberem que o que eles veem hoje é muito diferente do que era nessa época? Mudou muita coisa. Os pilotos hoje ficam bem mais protegidos dentro do cockpit. Você vê na época do Senna quase o ombro aparecendo para fora. E hoje você vê metade da cabeça. Além disso, além de você ver metade da cabeça, você tem o halo, que de 2018 para cá passou a ser obrigatório, já salvou, pelas minhas contas, já na Fórmula 1 umas 4 vidas, fora categorias mundo afora. E, por exemplo, o Hans, que não está exatamente ligado ao acidente do Senna, mas que é aquele suporte de ombro, que chama Head and Neck Support System, que não deixa movimentos muito bruscos acontecerem, e aí você tem uma lesão de coluna cervical. Além disso, todo o procedimento do safety car foi melhorado e padronizado. Então, os carros antigamente que faziam safety car, além de serem carros de rua, eram, claro, carros da conveniência do patrocinador do evento local. Hoje são supercarros de altíssimo desempenho, guiados por gente que já foi, como eu falei, piloto de competição. Quando você tem, por exemplo, um acidente na reta dos boxes, como foi o caso de Imola, os pilotos passam todos por dentro do pit lane, deixando a reta ser limpa, para que você não tenha o caso, então, de alguém passar em cima dos detritos. O medical car, o carro do médico, também é um carro de super alto desempenho, uma piruinha, mas ainda assim é um carro sensacional, preparado para chegar no acidente, e inclusive na primeira volta ele vai atrás. Como você tem uma tendência grande de acidente na primeira volta, o medical car vai ser o primeiro carro a chegar possível, como é um super carro, chega cedo. Além disso, tiras resistentes foram criadas para impedir que algo que se supõe que foi a causa do ferimento fatal, que é um braço suspensão que acertou o capacete. Disso eu não sabia que, né, os pilotos do safety car eles já tinham que ter passado por experiências no automobilismo como pilotos mesmo de corrida, né, competidores. É uma informação totalmente inédita. E vocês? Coloquem nos comentários se vocês também não sabiam disso, porque eu descobri algo novo aqui, algo inédito. Saiam dali de onde estão e então virem uma arma contra o piloto. A FIA também implementou crash tests cada vez mais rigorosos, com estruturas que hoje são mandatórias de impacto nos carros. Algumas coisas já eram, mas hoje em dia é uma coisa surreal. E se o carro não passar no crash test, não tem jeito. Os capacetes também já eram muito bons e foram melhorando anualmente, tanto que, por exemplo, em 2009, aquele acidente do Felipe Massa com a mola, calcula-se que o impacto foi equivalente a um tiro de fuzil AK-47 na viseira, e apesar de ele ter se machucado, se fosse com um capacete de 20 anos antes, provavelmente ele não estaria aqui mais. Na aviação também a gente tem um sistema que chama EMAS, que é, se o avião varar a pista, ele tem uma área de escape para aeroportos que não possuem área de escape como Congonhas. Mudou também esse negócio, acho que é softwall, né, na Fórmula 1? Sim, é o softwall que na verdade começou nos Estados Unidos e foi implementado na Fórmula 1, na verdade hoje em quase todas as categorias, e tornou-se até um item de segurança que a FIA requisita para determinado nível de categoria para cima. E uma coisa interessante, até mudou, inclusive, para evitar acidentes que decorrem do acidente. Por exemplo, lá em Imola o muro era recuado X metros. Hoje o muro foi trazido para mais perto. Por quê? Se o piloto bate, ele bate e vai lixando no muro e não volta para o meio do eixo da pista, evitando uma colisão em T, que é a colisão mais perigosa que existe no automobilismo. Vocês viram a quantidade de detalhes que a gente contou, e ainda assim
um acidente, uma investigação de acidente de Fórmula 1 não chega nem assim, ó, pertinho do que é uma investigação de acidente aéreo. Ou as mudanças que geram, e justamente por causa do que o Rodrigo falou, é um esporte de protótipos, então o risco é inerente ali. Enquanto a aviação é um transporte comercial. Então você não vai comprar um bilhete para andar no Fórmula 1 ali, alguém te levar para algum lugar no Fórmula 1. Na aviação você vai viajar. Se pudesse comprar, eu comprava. Ah, isso aí. Aí tem que ir lá em Dubai, acho que tem o da Ferrari lá, que você pode andar verdade. no Place lá, né? Rodrigo, brigadão aí, obrigado por todo esse ensinamento aí em relação ao que aconteceu nesse acidente. E hoje é, infelizmente, aniversário do falecimento do Senna. Mas foi legal trazer, né, por sugestão sua, inclusive, esse assunto aqui para o canal, porque tem relação, e espero que vocês tenham curtido. Se curtiu aí, deixa o like, se inscreve no canal, dá uma chegada no canal também do Rodrigo, se você gosta de Fórmula 1, tem bastante informação interessante lá e de forma técnica. Um grande abraço e até o próximo voo. Vídeo interessante esse, né? Olha que vídeo top. Esse vai entrar pra história, hein? Esse foi um dos melhores vídeos que eu fiz aqui de React. Já vai se inscrevendo, deixa muito like, ativa o sininho, ó. Vejo vocês no próximo, hein? Que vídeo cheio de ensinamentos, cheio de aprendizado. Espero que vocês tenham aprendido aí de alguma forma, espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês nos próximos.